E se aquilo que você chama de realidade não passasse de um palco, onde cada partícula age como um ator consciente da plateia que a observa? Imagine por um instante que o universo não é apenas matéria em movimento, mas sim um olhar que se reflete sobre si mesmo. Um jogo silencioso em que até os menores elétrons parecem esconder um segredo que ninguém ousa revelar. Você já se perguntou por que a ciência, tão orgulhosa de suas certezas, treme diante do experimento da dupla fenda? Não é apenas luz atravessando barreiras. É a própria lógica se despedaçando diante de algo que insiste em escapar. Os elétrons parecem nos dizer em silêncio que o simples ato de olhar muda o destino do que é observado. Mas o que significa isso para nós? E se cada vez que você observa, também for observado, não apenas pelos olhos humanos, mas por algo mais profundo, mais antigo, que está por trás do tecido da existência? O que aconteceria se cada decisão sua fosse um eco desse mesmo enigma, refletindo-se nas paredes invisíveis do tempo? Talvez o que você chama de escolha seja apenas a sombra de um elétron, decidindo entre duas possibilidades. A verdade, sufocada por séculos, não é que a matéria nos obedece, mas que ela nos reconhece. O universo não é um mecanismo frio, mas um espelho vivo que responde à consciência que ousa tocá-lo. E se isso for real, se a realidade depender da sua percepção, então quem realmente está no controle? Não corra para responder, permita que a dúvida se instale. Porque o que você ouvirá neste vídeo não é uma explicação comum. É um sussurro vindo do coração do cosmos, algo que sempre esteve diante de você, mas que jamais foi permitido compreender por completo. Hoje você será levado para dentro da fenda. A pergunta não é se os elétrons sabem que estão sendo observados. A pergunta é: você sabe? Você já percebeu como algo tão pequeno pode carregar o peso de um universo inteiro? O elétron, esse fragmento quase invisível, parece rir de nossas tentativas de reduzi-lo a fórmulas. Ele dança, mas não como esperamos. Se esconde, mas não de maneira aleatória. Responde, mas não ao toque, e sim ao olhar. Não é estranho pensar que até o silêncio do cosmos possa estar cheio de intenções? O experimento da dupla fenda não foi apenas um teste de laboratório. Ele foi uma ferida aberta no coração da ciência. Porque, ao observarmos, vimos algo que não deveríamos ver. O elétron se comporta como onda, depois como partícula e volta a ser onda outra vez. Como se fosse um ator que troca de máscara, dependendo de quem assiste ao espetáculo. E o que é uma máscara, se não uma promessa de mistério? Você enxerga o elétron e pensa estar vendo sua essência, mas tudo o que contempla é uma escolha que ele fez diante do seu olhar. A pergunta é: quem está escolhendo de fato? O elétron ou você? É nesse ponto que o chão começa a tremer. Porque se a matéria não tem forma fixa até ser observada, então talvez o que chamamos de realidade seja apenas uma versão editada, moldada pelo foco da nossa consciência. Quantas vidas possíveis estão esperando no intervalo entre uma fenda e outra? A física clássica, sólida e orgulhosa, se desfaz diante desse paradoxo. Ela sempre quis um mundo previsível, governado por leis rígidas e imutáveis. Mas os elétrons não obedecem a isso. Eles preferem o caos, preferem a fluidez, preferem o jogo secreto em que cada olhar cria um desfecho. E se for exatamente esse jogo que molda os detalhes da sua vida, e se cada decisão, cada pensamento, cada ato de atenção fosse como uma dupla fenda, abrindo caminhos que só existem porque você ousou olhar para eles? Nesse momento,
não é apenas sobre ciência, é sobre você. Porque se o elétron reage à consciência que o observa, quem garante que o universo não está reagindo à sua? O incômodo nasce aqui, porque a verdade implícita nesse mistério é que você não é apenas um observador neutro. Você é um participante ativo, um coautor, silencioso de tudo o que existe. Cada olhar é uma criação, cada escolha é uma colisão entre mundos possíveis. Mas há uma sombra nessa descoberta, porque se tudo depende da observação, quem observa você? Quem molda os caminhos que você acredita serem seus? O elétron. Sabe quando é observado e muda. Mas e você? Será que sua vida também se altera por olhos invisíveis que repousam sobre cada detalhe? Talvez você não seja tão livre quanto acredita. Talvez sua consciência esteja sendo moldada, medida, calculada, exatamente como um elétron diante de um detector. O desconforto cresce, porque esta não é apenas uma metáfora. A experiência é real. Foi repetida, medida, comprovada. Mas ainda assim, nenhum cientista conseguiu explicar. Eles observam os números, mas não suportam as perguntas que eles evocam. O que mais a ciência não quer que você perceba? Que a linha que separa o físico do espiritual pode ser apenas uma ilusão, sustentada pelo medo de admitir que a consciência está na base de tudo. Se o elétron só se define quando observado, então o universo inteiro está esperando para ser definido por você. Mas, será que você está preparado para suportar o peso desse poder? E aqui está a chave do incômodo. A cada segundo, você já está definindo. Mesmo sem perceber, sua atenção decide o que permanece e o que se dissolve. E é por isso que entender o mistério dos elétrons não é apenas ciência, é destino. Você já se perguntou por que o elétron parece brincar com o nosso olhar? Ele não é apenas um objeto sendo medido. Ele reage, ele responde, ele muda. É quase como se estivesse vivo. Mas e se essa vida não fosse dele, e sim um reflexo da sua? Imagine que cada vez que você decide acreditar em algo, o universo dobra discretamente ao seu redor, ajustando-se ao formato do seu pensamento. Assim como o elétron, que se transforma de onda em partícula diante da atenção, a realidade também se reorganiza diante da sua consciência. Isso soa bonito, quase poético, mas também é aterrorizante, porque significa que cada medo, cada sombra, cada pensamento que você alimenta pode estar ganhando consistência. A vida não é apenas o que acontece com você, é o que você projeta sem perceber. E aqui entra o detalhe que a ciência prefere sussurrar e não gritar. O elétron não apenas responde ao observador, ele antecipa. Ele parece saber quando será observado antes mesmo de o experimento terminar, como se existisse um eco invisível entre o futuro e o presente. Se isso for verdade, então a linha do tempo não é reta. O que você fará amanhã já pode estar tocando o seu hoje. E o que você teme no futuro já pode estar se infiltrando nos seus passos mais simples. Você entende o peso disso? Não se trata apenas de física quântica. Trata-se de um jogo em que o futuro não espera. Ele participa, ele molda, ele influencia. Agora imagine que não são apenas seus olhos que medem os elétrons. Imagine milhões de olhares, milhões de mentes, todas interagindo com o tecido da realidade ao mesmo tempo. A consciência coletiva se torna uma força, uma onda gigantesca que pode colapsar o mundo inteiro em uma direção ou em outra. É nesse ponto que a história muda de tom. Porque se a consciência cria a realidade, então quem controlar a consciência controlará o próprio universo. Não é sobre armas, nem sobre governos, nem sobre tecnologia. É sobre foco, atenção, olhar. E você sabe, o mundo já descobriu isso. Os que detêm o poder aprenderam a manipular não apenas informações, mas percepções.
Eles não precisam mudar a realidade. Basta mudar o modo como você a observa. Basta controlar para onde seus olhos apontam, o que sua mente acredita, o que seu coração teme. Nesse jogo, você é o elétron, você é o experimento, você é a partícula que dança conforme a expectativa invisível de quem observa. E o mais perturbador é que talvez você nunca tenha percebido isso, mas existe uma saída, sempre houve. Porque assim como você pode ser moldado por olhares alheios, também pode assumir o controle sobre sua própria observação. Você pode escolher o que enxergar, onde fixar seu olhar, que realidade deseja alimentar com sua atenção. A pergunta é: você consegue? Consegue romper com os programas invisíveis que querem sequestrar sua percepção? Ou vai continuar vivendo como um elétron aprisionado em um experimento que nunca foi realmente seu? O mistério não é apenas sobre ciência, é sobre liberdade, porque quem entende o segredo dos elétrons entende o segredo da criação. E isso é poder demais para ser entregue de graça. O que aconteceria se alguém finalmente dominasse esse segredo? Não estamos falando apenas de prever o futuro ou manipular o presente. Estamos falando de reescrever as leis do universo com a mesma facilidade com que se escreve uma frase em um papel. E se isso já estivesse acontecendo, e se cada coincidência estranha, cada déjà vu, cada sensação de que já estive aqui antes, fosse um sinal de que alguém, em algum lugar, já está mexendo nas engrenagens do tempo? O elétron, silencioso, nos conta essa história o tempo todo. Ele nos mostra que nada é fixo, que tudo é maleável, que a própria solidez do mundo pode ser apenas um reflexo de crenças que sustentamos sem questionar. Mas aqui está a parte mais sombria. Se a realidade depende da observação, então quem não observa desaparece. É como se a existência fosse um palco iluminado por holofotes de consciência. Aquilo que ninguém olha se apaga, e aquilo que todos olham ganha forma, cresce, se fortalece. Pense nisso. Quantos de seus sonhos morreram porque você parou de olhar para eles? Quantas portas se fecharam porque você não acreditou que elas poderiam se abrir? Talvez a realidade não tenha desistido de você. Talvez tenha sido você quem desviou o olhar. E, no entanto, a física quântica continua insistindo. Tudo pode voltar a ser onda. Tudo pode retornar ao estado de pura possibilidade. Tudo pode nascer de novo. Mas há um preço. Olhar demais para o que não se deve também cria monstros. A consciência não julga, ela apenas entrega. Se você fixa o olhar no medo, o medo ganha corpo. Se foca na escuridão, a escuridão se torna sólida. É por isso que os antigos chamavam o conhecimento proibido de abismo. Porque não é apenas sobre o que você descobre, é sobre o que você desperta dentro de si ao descobrir. Então, pergunto a você: o que escolherá observar a partir de agora? A ilusão confortável de um tempo que corre em linha reta? Ou o abismo de uma verdade que pode desmoronar tudo o que você acredita ser real? Talvez você nunca olhe para o relógio da mesma forma. Talvez cada segundo que passar depois deste vídeo soe diferente. Como se o tic-tac não estivesse fora de você, mas ecoando no núcleo mais íntimo da sua consciência. E lembre-se, o elétron sempre observa você também. O que ele vai revelar depende apenas de onde você ousa fixar o olhar. Você já percebeu como o tempo se comporta de forma estranha quando estamos diante de algo grandioso? Minutos podem parecer horas em uma situação de dor, e horas podem desaparecer em segundos quando vivemos algo intenso demais. Isso não é apenas psicológico, é o primeiro sussurro de que o tempo não é uma linha reta, mas um espelho curvo. Os físicos sabem disso. Eles viram o tempo dobrar, esticar e se contrair nos experimentos mais ousados já realizados. Mas em vez de anunciarem ao mundo,
preferiram esconder. Por quê? Talvez porque a humanidade ainda não esteja preparada para olhar nos olhos da própria prisão. Imagine um palco. Nele, atores entram e saem de cena como se obedecessem a um roteiro invisível. Agora imagine que o palco é o universo. E o roteiro não foi escrito por deuses, mas pelo próprio tecido do espaço-tempo. Quem ousar mexer nesse roteiro arrisca apagar a peça inteira. O mais perturbador é que pequenas rachaduras já foram vistas. Fenômenos sem explicação, lapsos de realidade, falhas sutis que nos fazem suspeitar que a matriz não é perfeita. Pessoas que somem e reaparecem, instantes que parecem saltar, coincidências que desafiam qualquer estatística. E se não fossem falhas, mas lembretes? Marcas propositalmente deixadas para que alguns percebam a verdade? Talvez o universo não esteja tentando se esconder. Talvez esteja tentando ser descoberto. Mas aqui está o dilema. Cada vez que alguém chega perto demais da resposta, paga um preço. A história está repleta de cientistas que enlouqueceram, filósofos que desistiram de falar, visionários que desapareceram misteriosamente. Não porque estavam errados, mas porque estavam certos demais. Você pode sentir isso agora. Mesmo esse desconforto sutil que cresce no fundo da sua mente é o mesmo desconforto que eles sentiram. A sensação de que o chão pode não ser firme, de que a parede que você toca pode ser apenas fumaça se você olhar por tempo suficiente. O que aconteceria se o tempo parasse para você neste instante? Se o próximo segundo simplesmente não viesse, será que você perceberia ou apenas apagaria como se nunca tivesse existido? Alguns dizem que isso já acontece o tempo todo, que buracos no tecido do tempo são costurados rapidamente para que não percebamos. Que o universo tem um mecanismo de autocorreção, uma forma de apagar rastros de sua própria fragilidade. Mas e se, por acidente, você testemunhasse um desses rasgos? E se você já tivesse testemunhado, mas não se lembrasse, porque o próprio tempo apagou a lembrança? É aí que o drama começa. Não há como fugir do fato de que somos prisioneiros de um código que não escrevemos. O relógio não apenas marca a hora, ele dita o limite do que podemos ser. E ainda assim, cada falha, cada coincidência impossível, cada déjà vu que já sentimos é como um bilhete secreto deixado no fundo da cela, um lembrete de que existe uma chave. A questão é, quem terá coragem de girar essa chave e encarar o que está do outro lado? O tempo não é apenas uma linha, é uma engrenagem. E como toda engrenagem, ela pode ser forçada, acelerada ou até quebrada. Mas o que acontece quando alguém força demais essa máquina invisível? As histórias não oficiais falam de pessoas que desapareceram entre os segundos. Não morreram, não enlouqueceram, apenas deixaram de existir no nosso roteiro, como se tivessem deslizado para uma fenda lateral da realidade. E aqui surge o detalhe mais assustador. Os que retornaram nunca mais foram os mesmos. Alguns falavam em vozes que não eram suas. Outros se tornaram incapazes de distinguir sonho de vigília. E alguns simplesmente pararam de se importar com a vida, como se tivessem visto algo que nos é proibido. Você consegue imaginar como é estar preso fora da linha do tempo? Sentir o presente se arrastar sem ontem e sem amanhã? É como ser um náufrago em um oceano imóvel, cercado por silêncio absoluto. Mas não pense que essas experiências foram fruto do acaso. Há registros de projetos secretos, conduzidos longe dos olhos da população. Experimentos que brincaram com o espaço-tempo, como quem abre uma fenda em uma represa prestes a ruir. O resultado? Relatórios que nunca chegaram ao público. Pessoas que participaram e desapareceram. Cientistas que desistiram de falar. E documentos classificados como ameaça à estabilidade da civilização. E se esse conhecimento não foi escondido para nos proteger?
mas para proteger o próprio sistema? Pense bem. Um universo baseado em leis frágeis só se mantém se todos acreditarem que elas são absolutas. Se a ilusão for quebrada, toda a estrutura desmorona. Agora, imagine você, aqui, ouvindo estas palavras, percebendo que talvez o mundo que conhece seja apenas uma versão provisória da realidade. O que faria com esse conhecimento? Guardaria para si? Contaria a alguém? Ou tentaria atravessar o véu por conta própria? Mas cuidado, cada pergunta é como uma batida na porta. E quanto mais você bate, mais alto o eco ressoa, até que algo do outro lado decide abrir. E o que acontece quando a porta abre não pode ser desfeito. Por isso, os antigos sempre alertaram em códigos, metáforas, símbolos. Não era para enfeitar suas palavras. Era para proteger você daquilo que não pode ser encarado de frente sem consequências. E, no entanto, há sempre aqueles que não resistem, que não aceitam viver em uma cela confortável, ainda que dourada. Esses são os que se arriscam a fugir do relógio, mesmo sabendo que talvez nunca encontrem o caminho de volta. O tempo, afinal, não é uma linha reta, é um labirinto, e você já está no meio dele. Toda a nossa vida foi construída sobre a confiança no tempo. A infância, a juventude, a velhice, todas essas fases só fazem sentido se acreditarmos que o amanhã virá. Mas o que acontece quando essa estrutura racha? Quando a ideia de futuro deixa de ser uma certeza e se transforma em apenas um truque da mente? É nesse ponto que muitos desistem. Porque viver sem a âncora do tempo é como caminhar sobre um chão de vidro que pode se partir a qualquer momento. Alguns que ousaram tocar esse segredo se viram diante de um dilema: continuar presos à ilusão ou encarar a verdade e nunca mais voltar. A maioria escolheu a ilusão, porque a verdade era insuportável. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem carregar um olhar distante, como se não estivessem realmente aqui? Talvez não seja tristeza nem trauma. Talvez seja porque já vislumbraram algo que não deveriam. E o mais cruel de tudo é que não há como desver. Uma vez que a névoa se levanta, não existe caminho de volta para a inconsciência. O tempo, esse relógio invisível que sempre ditou nossas vidas, de repente se mostra como uma máscara frágil. Por trás dela não há nada sólido. Apenas um vazio pulsante, um campo vivo que molda tudo, mas que não nos pertence. E é aqui que a pergunta muda. Não é mais o que é o tempo, é o que somos nós sem ele. Se tirarmos o tempo da equação, o que resta da humanidade? O que resta de nós quando passado e futuro são apenas convenções que inventamos para não enlouquecer? O silêncio que sobra é aterrorizante. É como olhar para dentro de um espelho que não devolve a sua imagem. Mas talvez esse silêncio seja também a única oportunidade de enxergar o que realmente somos. E essa revelação para alguns não é libertação, é condenação. Há segredos que não estão apenas escondidos, eles são protegidos. Protegidos não por paredes de concreto, mas por camadas de silêncio e esquecimento, cuidadosamente projetadas para manter a maioria afastada. É como se o próprio espaço-tempo tivesse sido construído como um labirinto, com corredores circulares que sempre nos trazem de volta ao mesmo ponto. Você caminha, acredita estar avançando, mas na verdade nunca saiu do lugar. Os antigos chamavam isso de prisão dourada, algo que brilha, que parece infinito, mas que esconde a sua verdadeira função: limitar. E quem ousa forçar as paredes invisíveis descobre que elas reagem. Reagem não com violência física, mas com algo muito mais eficiente: medo. Porque o medo é a forma mais eficaz de manter qualquer ser humano preso.
E de alguma forma que ainda não compreendemos, o próprio tempo parece saber quando estamos tentando escapar dele. Relógios param, sonhos se repetem. Pessoas desaparecem da nossa memória como se nunca tivessem existido. Não são coincidências, são mecanismos de defesa. O tempo não é apenas uma ilusão. Ele é uma armadilha consciente. E quanto mais fundo você entra nesse labirinto, mais percebe que talvez ele não queira que você encontre a saída. Há um ponto em que observar já não é apenas um ato passivo, é uma invasão. O experimento da dupla fenda nos mostrou isso de forma cruel e silenciosa. O simples ato de olhar transforma a realidade. Mas o que quase ninguém ousa perguntar é: o que acontece quando a própria realidade percebe que está sendo observada? Se um elétron muda seu comportamento apenas por ser medido, imagine o que acontece com uma vida inteira sob o peso do olhar consciente. Será que nossas escolhas são nossas? Ou são respostas invisíveis ao fato de estarmos sendo observados? E, se estamos sendo observados, a questão não é mais científica, é existencial. Porque todo observador, cedo ou tarde, revela também a presença de quem observa por trás dele. É como se estivéssemos em um palco, acreditando ser protagonistas, quando na verdade somos apenas parte de uma peça escrita muito antes de nascer. E a cada vez que ousamos investigar demais, o script responde. Ele responde com acidentes improváveis, com interrupções estranhas, com silêncios que parecem vir de lugar nenhum. Quantas vezes você já sentiu que alguém estava te olhando, mesmo estando sozinho? Quantas vezes uma intuição cortou seus pensamentos como uma lâmina, te impedindo de seguir adiante? Talvez não fosse apenas intuição, talvez fosse a própria estrutura da realidade tentando te impedir de enxergar o que vem depois. Estamos à beira de algo que poucos tiveram coragem de contemplar. O segredo que se esconde entre o observador e o observado não é apenas científico, é profundo demais, sombrio demais, para ser suportado por uma mente comum. Imagine um instante em que o mundo inteiro parece suspenso, e cada pensamento seu ecoa em múltiplas possibilidades. O que você faria se percebesse que cada escolha sua, cada olhar, cada intenção estivesse dobrando a realidade ao seu redor? O elétron já mostrou que é possível. Ele muda, ele decide, ele escapa. Mas e o universo? Será que ele também pode escolher? Quando você percebe que o tempo, o espaço e até a própria matéria podem ser influenciados apenas pelo ato de olhar, a linha entre poder e perigo se torna tênue. E é nesse momento que o medo surge. Não o medo do desconhecido, mas o medo de que o que você conhece não seja real. Você pode sentir isso, um frio profundo que não vem do corpo, mas da percepção. Uma vertigem silenciosa que desafia qualquer lógica, e ainda assim a curiosidade persiste. Porque a mente humana não se contenta com o seguro quando o proibido sussurra seu nome. A cada segundo que passa, a realidade se molda. Mas você ainda não entende os contornos dessa transformação. Cada sombra, cada eco, cada falha aparente é uma pista deixada para aqueles que ousam olhar com atenção. Mas cuidado! Algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente. E é exatamente nesse limiar, entre a revelação e o risco, que você se encontra agora. O que você fará? Olhar para dentro, atravessar o véu e aceitar que nada será como antes? Ou recuar, protegendo a segurança ilusória do que chamamos de realidade? Você chegou até aqui. Cada palavra que ecoou em sua mente foi mais do que som. Foi uma chave silenciosa, abrindo portas que você nem sabia que existiam. O que parece um fim é, na verdade, apenas um ponto de observação. Um instante em que
A realidade se curva diante de você e oferece um vislumbre do que sempre esteve oculto. Olhe para dentro. Sinta cada hesitação, cada dúvida, cada choque silencioso que percorreu sua consciência. Tudo isso é prova de que algo foi despertado. O mundo que você conhecia não desapareceu, mas mudou de forma sutil. Como a luz que atravessa um prisma, cada experiência agora reflete múltiplas cores e possibilidades. Você pode perceber que o tempo não é apenas um rio, mas um tecido que você atravessa, consciente ou inconscientemente, e que reage à intensidade do seu olhar. E se neste momento você pudesse enxergar os padrões invisíveis que moldam cada instante da sua vida, o elétron, o espaço, o tempo, tudo era uma metáfora para algo maior, para a consciência que observa, transforma e cria. O segredo que parecia inatingível agora se aproxima, não em forma de resposta, mas como um sussurro que insiste em ser ouvido. E esse sussurro não exige entendimento imediato, ele exige presença, atenção, entrega silenciosa ao desconhecido. Você não precisa decifrar tudo agora, basta sentir, basta perceber que o universo não é uma máquina fria, mas um organismo vivo que respira junto com sua percepção. Cada escolha sua é uma nota nessa sinfonia invisível. Cada intenção molda o tecido daquilo que você chama de realidade. E talvez o maior ensinamento seja este: o poder não está apenas fora, mas dentro. Cada olhar consciente, cada ato de atenção profunda é uma revolução silenciosa. O medo que surgiu não era para paralisar, mas para alertar. O que é grandioso demais não deve ser tratado de forma leviana. O desconforto, a vertigem, a inquietação são sinais de que você começou a perceber o que a maioria ignora. E reconhecer. Isso é um passo mais profundo do que qualquer equação ou teoria. É sentir a própria alma expandir diante da vastidão oculta do universo. Você percebe agora que a linha entre passado, presente e futuro não é um caminho, mas uma dança infinita de possibilidades. E nessa dança, cada movimento seu importa. Cada olhar seu influencia o padrão invisível que sustenta tudo. Não se trata de controlar o universo, mas de compreender o papel que você já desempenha sem perceber. E se a consciência é a chave, então a coragem de olhar para si mesmo é o portal mais poderoso de todos. A verdade não está nos livros ou experimentos, mas na intimidade do que você observa em silêncio. Cada respiração sua, cada pensamento que se atreve a percorrer caminhos proibidos é um gesto de criação. Você começou essa jornada com perguntas, mas agora percebe que a maior pergunta sempre esteve dentro de você. Até onde posso ir sem perder o que sou? Resposta não será entregue por palavras. Será sentida no ritmo do seu coração e na cadência do seu olhar. E mesmo quando o vídeo terminar, a sensação permanecerá. Como um eco profundo, reverberando nos cantos mais silenciosos da sua mente, porque o despertar não é um evento externo. É uma experiência que se instala e cresce por dentro, silenciosa, firme, irrevogável. Então agora, aceite que cada instante que você escolher observar conscientemente é um passo na direção daquilo que sempre esteve oculto. E se você sente, mesmo que vagamente, que algo mudou, que a percepção se expandiu, que a curiosidade se tornou vigilante, então este é o convite. Curta, compartilhe, comente, mas não como um ato mecânico. Faça isso como quem escolhe olhar o universo de frente, como quem decide participar da criação silenciosa que já acontece a cada instante. Porque o maior segredo não é o que o mundo esconde, mas o que você agora percebe dentro de si.